Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, professor Erinaldo, professor de História, Escola Deputado Manuel Rodrigues, e vamos iniciar a nossa aula de hoje pelo capítulo 4, a Grande Depressão e os Fascismos, Escola Anexo Padre Vieira. Nesse capítulo vamos discutir alguns pontos importantes que levaram à grande crise nos Estados Unidos, a famosa crise de 29. Mas antes é interessante a gente destacar que essa crise ela vai ser em decorrência da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. É interessante também a gente destacar algumas alianças militares para a gente tentar entender o contexto desse conflito e o do porquê a crise ter ocorrido nos Estados Unidos. Bom, primeiro a gente vai entender como ficou o mundo pós a Primeira Guerra Mundial. Como eu falei, para se fazer uma guerra precisa fazer alianças. Então nós vamos ter duas alianças militares na Primeira Guerra Mundial. Vamos ter a Tríplice Aliança, que vai ser composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E vamos ter do lado oposto a Tríplice Entente, composta pela Inglaterra, França e a Rússia. E posteriormente a entrada dos Estados Unidos, que vai ser em 1917. Então como é que vai ficar o mundo após essa guerra? Claro que a destruição ela vai ser visível, tanto de percas humanas quanto de bens materiais. Então nós vamos ter cidades totalmente devastadas, indústrias, vamos ter estradas destruídas, vamos ter uma população miserável com falta, escassez de alimento, escassez de moradia, e vamos ter campos devastados. Seguindo adiante. Bom, sabe-se que após a Primeira Guerra Mundial, alguns países vão sair totalmente destruídos, mas vai ter outros que vão estar lucrando com esse momento, com esse conflito. Os Estados Unidos vai ser um. Por que ele vai viver anos felizes após a Primeira Guerra Mundial? No famoso chamado período entre guerras, certo? Alguns historiadores denominam período entre guerras, de 1920 a 1929, mais ou menos nesse recorte temporal. Primeiro, os Estados Unidos ele lucrou com a guerra. Por que ele lucrou? Já a gente responde essa pergunta. Segundo, seu território não foi atingido pela guerra. Terceiro, investimento em propaganda. E quarto, novo estilo de vida. Bom, primeiro, os Estados Unidos lucrou com a guerra por quê? Porque ele era um país que não participou da guerra no início, mas sim ele começou a financiar produtos como material bélico, alimento, produtos industrializados. Então, ele financiava principalmente a Tríplice Entente. Seus principais parceiros comerciais estavam em guerra, esses países da Tríplice Entente, e precisavam ter produtos para a guerra. Então ele vai financiar. Segundo ponto, seu território não foi atingido pela guerra, ou seja, o território dos Estados Unidos ele não vivenciou a guerra, porque o palco da guerra era na Europa. Então, os Estados Unidos vai surgir após a Primeira Guerra Mundial como uma potência econômica e militar e vai começar a produzir produtos industrializados. Então eles vão investir em propaganda, exatamente para despertar na sociedade o consumo, certo? Então a propaganda vai ser a chave de todo esse sucesso, exatamente para que as pessoas consumam, compre produtos daquela época, geladeira, fogão, toca CD, toca fita, que não havia toca CD.
Então, vai ser denominado novo estilo de vida americano, onde todos estadunidenses, todos os americanos queriam estar vivenciando. Vamos ao próximo slide. Bom, após esses anos felizes, vai haver a grande crise, ou a denominada Grande Depressão. Então, a grande crise ela vai surgir a partir da Bolsa de Valores de Nova York, onde os empresários com os seus investimentos vão começar a colocar suas ações na Bolsa de Valores, com o intuito de quê? De ganhar dinheiro, de enriquecer, ganhar dinheiro sem fazer esforço, sem ter os seus empreendimentos ser a partir só das suas ações. Então a bolsa tinha um prestígio econômico, onde as pessoas investiam suas ações e essas ações eram triplicadas da noite para o dia, mas vai chegar um momento em que vai haver só investidores e não vai haver compradores. Então as ações muito altas e não vai ter quem compre, então vai começar a despencar o preço dessas ações. Aí o que vai acontecer? Vai ocasionar no dia D, que é chamado a quebra da Bolsa de Valores, certo? Ou a quinta-feira negra. Vai ser exatamente onde ela não vai se sustentar mais e vai acontecer a falência da grande Bolsa de Nova York. Bom, há algumas razões para a Grande Depressão ou para a Grande Crise, que foram elementos que fizeram com que acontecesse essa grande crise. Destaquei 3. Primeiro, a concentração de riquezas, ou seja, havia muita riqueza na mão de poucos. Então, não tinha uma distribuição para a sociedade. Segundo tópico, a crise agrícola, ou seja, com o desemprego acelerado, com a falta de trabalho, as pessoas não tinham poder de compra. E outro elemento interessante, os produtores, os agricultores começaram a investir na modernização da sua produção e com isso fizeram empréstimo, compravam máquinas para ter uma produção melhor de qualidade e também para acompanhar a demanda. Só que com a chegada da crise, eles não vão vender os seus produtos e com isso não vão poder pagar suas dívidas. Então, as suas terras vão ser tomadas pelos bancos e assim vai ser denominada a crise agrícola. O terceiro tópico vai ser a concorrência dos produtos no mercado internacional, ou seja, os Estados Unidos, vocês já foi mencionado aqui que ele foi o fornecedor de produtos para a guerra, certo? Então, após a Primeira Guerra Mundial, esses países que compravam seus produtos vão sair devastados, mas ao longo dos anos vão começar a aquecer sua economia, vão começar a produzir, então não vão mais estar comprando esses produtos dos Estados Unidos. Então, o que eles vão começar a fazer também? Vão começar a vender seus produtos. Então, vai gerar uma concorrência desses produtos e os Estados Unidos vai também sofrer com esse momento. Isso vai desencadear a chamada crise de superprodução, certo? Onde eles vão produzir tem muitas coisas em estoque e não tem comprador. Bom, toda crise econômica, financeira precisa de algumas medidas para a retomada do crescimento econômico. E nós vamos ter no governo de Rousseff algumas medidas para conter essa crise, certo? Então, uma das medidas adotadas vai ser a intervenção na economia, certo? Até se opondo aí ao liberalismo econômico. Eu destaquei aqui medidas importantes que vai ser adotada no
o NELDEL, ou novo acordo, certo? Uma das medidas vai ser investir na economia, certo? Medidas adotadas vai ser o NELDEL, novo acordo econômico, ou seja, estratégia para que a economia volte a crescer. Então, eles vão adotar 3 pilares. Primeiro, investir em obras públicas. A segunda é a limitação da produção. A terceira é diminuir a jornada de trabalho. Bom, vamos voltar para investir em obras públicas. Esse investimento em obras públicas seria o quê? A construção de pontes hidrelétricas, escolas, hospitais, exatamente visando empregar um maior número de pessoas para ter o poder de compra, para poder ter o seu dinheiro e comprar mercadoria da qual a indústria tinha produzido e vinha a produzir. Segundo tópico, limitação da produção, ou seja, a partir daí só ia ser produzido por demanda, ou seja, não ia ser produzido para estocação, para estocar produtos, mas sim só para atender a necessidade real da população. O terceiro tópico vai ser a diminuição da jornada de trabalho. A partir desse elemento, as pessoas iam ter a fixação de um salário, certo? Ia ter alguns incentivos, alguns direitos trabalhistas, exatamente para tentar conter o crescimento dessa crise que afetou tanto os Estados Unidos quanto o mundo. Bom, e o Brasil, é interessante a gente destacar que o Brasil ele tinha uma relação comercial muito grande com os Estados Unidos. Lembrando que o principal comprador do café era os Estados Unidos. E com a crise de 29, o Brasil vai sofrer na pele esse impacto econômico. Beleza? Então, boa leitura. Leia o livro didático. Coloquei aqui a página, vocês podem estar novamente relendo, fazendo algumas anotações. Tem uma página aí 78 a 83. Então, boa leitura.